maravilhosa! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do FBI Talks, o podcast oficial do FBI Clube. Se você não conhece FBI Clube, caiu aqui de paraquedas, calma que eu vou te explicar do que se trata. O FBI Clube é a nossa comunidade de mulheres empreendedoras e empresárias de Jundiaí região. O nosso foco aqui é trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, profissional e a construção de um networking diferente desse networking que você vê por aí. Lá dentro do FBI Clube, como a gente se vê religiosamente, mensalmente, a gente consegue construir conexões mais profundas, mais verdadeiras, e aí, obviamente, os negócios, as parcerias, indicações, elas acontecem lá dentro de um jeito muito mais orgânico. Eu costumo falar que nós, empreendedoras, a gente é incrível no que a gente faz, porque a gente é inteligente, a gente é criativa, a gente é apaixonada mesmo pelo nosso ofício, mas não necessariamente fomos ensinadas a empreender de verdade. Então, nesses encontros mensais que a gente tem no FBI Clube, além de toda essa conexão, além de toda essa rede de apoio mesmo, dentro da parte de desenvolvimento pessoal e profissional, a gente trabalha temas como comunicação, posicionamento, vendas, autodesenvolvimento, gestão e afins. Cada mês tem um tema diferente, cada mês tem uma proposta diferente. E se você é empreendedora de Jundiaí ou região, pode ter certeza que a gente vai ficar muito feliz de te receber lá. Mas agora, sem mais blá blá blá, eu quero apresentar para vocês a minha convidada de hoje, que é a Carol Attardi. Gente, a Carol, ela é especialista em pessoas e ela é dona, né, da empresa Gente que Entende de Gente. Carol, obrigada por aceitar o convite de participar aqui da nossa entrevista. Seja muito bem-vinda e apresente-se rapidinho para as pessoas. Quem é a Carol? De onde começou esse seu interesse por trabalhar com pessoas? Me conta um pouquinho mais. Bom, Gabi, é um prazer estar aqui com você, fazer parte, né, do FBI, toda essa jornada aí com mulheres incríveis. Bom, eu sou a Carol, tenho 34 anos, sou especialista em gestão de pessoas, coach, mentora de novos líderes e apaixonada pela singularidade humana. E é daí que vem a Gente que Entende de Gente. Então, a Gente que Entende de Gente é uma consultoria com foco de soluções para a parte de gestão de pessoas, mentoria de novos líderes, que tem como principal propósito disseminar uma cultura de valorização da singularidade, tanto humana quanto organizacional. E eu acredito, né, que a maioria dos negócios, eles surgem para sanar alguma dor, ou até mesmo por dores que nós, empreendedores, vivenciamos. E na minha jornada profissional, eu percebi muita falta, sabe? Uma ausência, assim, de uma preparação para os novos líderes, que eu mesma fui uma dessas líderes que assumi ali, minha primeira experiência, tinha 21 anos de idade, assumi ali um time com 20 pessoas, e vai. No dia a dia você aprende, na pressão. E a gente sabe que quando a gente lida com pessoas não é tão simples assim. Então foi daí, basicamente, que surgiu a ideia da Gente que Entende de Gente. Amei, que a gente vai tratar temas que eu tô ali um pouco no radar. Recentemente, lá na empresa do Márcio, ele tem um clube do livro. A gente lê a cada 2 meses, mais ou menos, um livro. O livro que a gente tá lendo atualmente é O Monge e o Executivo, que fala sobre liderança, um clássico, né? Sim. E aí você vinha falando sobre liderança, sobre essa necessidade no mercado. Também contou um pouco da sua experiência. Aqui nos bastidores, inclusive, a gente tem uma pessoa que tá aqui participando da gravação, tá fazendo a gravação pra gente, que ela tem uma história parecida com a sua, de tipo assim, ó, super jovem, assumiu um cargo de liderança e vai, aprende no dia, na prática, na hora ali. Ok, a prática funciona, a experiência funciona, mas quando a gente fala de pessoas, é tão mais complexo, né? Sim, totalmente complexo. Até porque na posição de liderança, você pode potencializar alguém, mas você também, as pessoas não acreditam muito nisso, né? Elas acham que é só ali no profissional, que as pessoas têm que separar o pessoal do profissional, mas como líder, você pode também destruir a vida de uma pessoa. A autoestima, um feedback errado, não saber controlar, de repente, um momento ali de algo que te desagradou, não ter uma inteligência emocional. Então, é muito sério. Né? Óbvio que um líder dentro de uma organização, a empresa vai sempre olhar para os resultados que ele vai trazer, mas o líder ele tem que ter em mente que os resultados dele ele vai obter através de pessoas. Então, tão importante quanto os resultados é o impacto que ele vai trazer na vida dessas pessoas que fazem parte da sua equipe. Então, pra mim, isso é muito sério. Com certeza, é resultado a troco de quê, né? Porque uma pequena marca feita aqui agora, ela reverbera, né? E muitas vezes o líder, a pessoa que causou essa marca,
vai ter noção do quão grande isso pode ser na vida de alguém e assim sucessivamente, né? Mas antes da gente entrar nessa parte da liderança em si, queria que você contasse um pouco como que você caiu nesse meio. Você contou um pouquinho que você trabalhou na liderança, trabalhou numa empresa e tal. Como é que é a sua jornada para ter se encantado por esse universo? Engraçado, né? Na verdade, o encanto veio de uma aversão. Primeiro foi aversivo, porque na nossa jornada profissional, acredito que a maioria das pessoas se depararam com muitos profissionais que eles admiravam, que inclusive até se espelhavam e queriam ser iguais, assim como a gente também tem as experiências contrárias. Líderes, profissionais que a gente se depara ali, que na verdade é um desserviço. Então, infelizmente, principalmente no início da minha carreira, ali eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos de idade, eu lidei com muitos líderes que não tinham tato para as pessoas. Então, assim, eram feedbacks que eles não estavam baseados em competências, sejam técnicas ou comportamentais, mas eles se baseavam se você era amigo deles, se você era da rodinha, enfim. Então, assim, pessoas despreparadas, ao meu ver, para estar numa posição de liderança. Então, num primeiro momento, eu olhava e falava, Deus me livre, eu nunca quero ser líder. Olha como um líder tem que agir, até pela minha imaturidade na época. E conforme eu fui estudando, fui me desenvolvendo, eu percebi, peraí, existe o certo e o errado. E, na verdade, essas pessoas estão me ensinando o tipo de líder que eu não quero ser. E eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala, né? Só critique aquilo que você pode solucionar. Então, com o tempo, conforme eu fui me desenvolvendo, eu vi uma oportunidade. Ok, eu acho isso tão ruim, é tão comum que nas organizações tenham pessoas que não saibam desenvolver e trabalhar a potencialidade das outras pessoas, como eu posso mudar isso? Então, eu comecei a olhar para o meu mundo, né? Porque o nosso mundo é ali aquele meio que a gente faz parte. Então, eu falei, quero ser líder. Aí começou uma vontade de querer ser líder, comecei a me desenvolver e falei, eu vou ser uma líder diferente. E acredito que eu fui. Com certeza, pelas motivações que você conta aqui, as palavras que você traz, a questão da singularidade, de respeitar as diferenças, de ajudar e potencializar as pessoas naquilo que elas são boas, um feedback construtivo. Eu confesso que são palavras que são novas no meu vocabulário, Ká, porque eu sou uma pessoa muito, talvez, instintiva e da emoção. Eu vou fazendo. E aí eu me coloco em lugares que me trazem a necessidade de desenvolver coisas que não necessariamente eu estava preparada ainda. A questão da liderança e de lidar com pessoas foi uma dessas questões. Porque eu sempre fui de gente, eu sempre fui de conversar com pessoas, de trocar com pessoas e tudo mais, mas eu nunca parei para analisar até pouco tempo atrás, até acho que um pouquinho depois que o FBI Clube começou, me enxergar nessa posição de influência, de liderança, tanto de uma comunidade, quanto agora que eu tenho pessoas trabalhando comigo, né? Hoje, na prática, eu trabalho dentro do mesmo ambiente que o Márcio tem a 100 dívidas bancárias, a MKR, e meu escritório fica ali dentro do mesmo espaço, né? Eu falo que o Márcio é um dos maiores, melhores mentores que eu tive e eu aprendo muito observando ele. Ele é um cara que, assim, ele media muito, ele escuta muito, ele sabe dar bons feedbacks. Claro que nem sempre foi assim, né? Você vai ganhando isso com aprendizado, maturidade e tal. Mas várias vezes eu olho coisas que acontecem, olho como ele agiu e penso em mim dissociada, como talvez eu no meu ego ou na minha imaturidade agiria. Várias vezes eu falo, gente, amor, eu teria agido completamente diferente, mas que bom que você agiu assim e que legal que dá pra eu tirar esse aprendizado, assim. Hoje eu vejo que ele cria um ambiente muito legal nesse sentido lá. E eu, enquanto líder hoje, nesse trabalho mais formal de apenas uma pessoa, mas tem pessoas em parceria, enquanto eu me coloco nesse lugar de aprendiz, por exemplo, com a Laura, que tem muito contato com vocês. Eu sempre tô perguntando pra ela, o primeiro PDI que a gente fez, eu fiquei nervosa, assim, porque você dá a oportunidade de pessoa falar, pontos de melhoria e tal, ela olhou pra mim, até dando um exposed. Gabi, lembra que eu tô aqui, bonitinha, 18 anos, lembra que eu tô aqui pra te ajudar, tá? Pode me pedir as coisas, Lau, tenha paciência comigo, que eu tô aprendendo a liderar também. Hoje a gente tá, tipo, uns 5, 6 meses juntas e construindo a nossa forma ali. Eu sinto que liderar é uma coisa de eterno aprendizado, né? Sim, sim. Até porque você vai lidar com muitas pessoas e cada pessoa, e aí entra a singularidade, é única. Então, assim, nós podemos ser, sim, semelhantes enquanto grupo, por exemplo, a comunidade do FBI. São mulheres empreendedoras, mas somos únicas. Cada uma tem a sua singularidade, os seus valores, o seu propósito. Então, quando a gente fala de liderar, isso que nós temos que ter em mente. A gente vai lidar com vários tipos de pessoas, que nem você comentou do PDI, que até pro pessoal que não sabe é planejamento de desenvolvimento individual, né? Que é quando você traça ali com o colaborador, com o seu profissional, você pega alguns gaps eventuais ali e
auxilia ele, como ele pode se desenvolver. E você falou da questão que ela colocou, Gabi, tô aqui pra te ajudar. Porque é muito normal, quando a gente tá nessa primeira experiência de ser líder, que a gente seja centralizador. Porque você vem de uma jornada fazendo sozinho, executando, e de repente você tem que delegar e confiar que o outro vai fazer. Então... E muitas vezes você não sabe nem como você faz o que você faz. Eu acho que eu caí muito nisso. Você só faz tanto e vai fazendo que você não para pra pensar em qual é o processo. Então, quando você tem que passar isso pra alguém, às vezes, no meu caso, não era nem falta de confiança. Hoje até confio, às vezes você precisa tomar, né, esse cuidado. Mas eu sentia que era tipo assim, eu ficava tão confusa nos passos, nas etapas, que eu falava, vai, deixa eu fazer aqui rapidinho, depois eu te passo. E aí ia acumulando coisas que eu precisava passar depois. Então é bem complexo, tanto na questão humana, né, do compreender, do entender, do estimular, do ouvir, mas também do comunicar o que precisa ser feito, né? Exatamente. E uma coisa também que é muito importante é comunicar com assertividade. Então, de repente, você não tem ali um processo claro, mas você faz porque você já está acostumado, você que criou, você entende o que precisa ser feito. E aí é muito comum que os líderes se frustrem, porque eles não têm um processo claro, aí comunica. E como você sabe fazer, você acredita que o outro também sabe fazer. Então, a comunicação também é um dos pilares extremamente importantes, que eu até trabalho na mentoria para os novos líderes, porque é fundamental. Tudo que você comunica bem, você vai conseguir ter um bom resultado. E a verdade é que as pessoas hoje em dia têm um déficit muito grande na comunicação, né? Primeiro porque elas muitas vezes não sabem compreender os próprios pensamentos, sentimentos e percepções. Primeiro ponto. Segundo ponto é, ok, como coloco isso em palavras numa linguagem que também entre no universo do outro e não seja essa coisa impositiva e tipo assim, ele é burro, não tá entendendo o que eu tô falando? Isso é uma realidade que acontece muito, né? Sim, bastante. Primeiro porque a gente tem uma certa tendência a querer que o outro faça como eu faria. E aí, de novo, entra a singularidade. Ninguém é igual a ninguém. Então, pode ser que a pessoa até crie um método muito mais eficaz do que a forma que você faria alguma coisa. E segundo, que a gente também tem uma tendência a transferir responsabilidade. Então, quem é responsável pela mensagem? É o emissor. E aí, você não se comunicou como devia, você não garantiu que a pessoa entendeu, você não fez nenhuma conferência com ela, tá, mas ficou claro? Fala pra mim, o que eu te pedi? O que você entendeu dessa solicitação? Né? O que você entendeu desse processo? Enfim. E aí, você, no final, vai se frustrar com um resultado que não era esperado, porque você não comunicou assertivamente, vai falar, fulano não serve, fulano não fez, né? Então, isso também é muito habitual. No livro Monge Executivo, ele tem várias pessoas de vários papéis diferentes ali, e ele coloca bem o advogado do diabo ali, que era um cara que é um general ou alguma coisa assim, e aí era o monge, o cara lá explicando as questões, as posturas de um líder, como deveria ser feito e tal. E esse cara, ele fala assim, tá, mas isso aí é só no seu mundinho, isso não funciona, como que eu vou falar assertivo? Como que eu vou ser suave, amoroso com a pessoa ali dentro do meu universo e tal? Existe uma crença limitante, imagino eu, que de algumas pessoas, principalmente talvez de pessoas mais velhas e tal, de tipo assim, essa liderança humanizada, essa coisa da singularidade e tudo mais, às vezes eles acham que tá passando a mão na cabeça demais, mas não se abrem pra mudança de um novo tipo de comunicação. Você percebe que isso acontece também nas empresas? Sim, bastante, né? A questão das diferenças entre as gerações já é um problema que a gente vê hoje em dia, né? Então, a exemplo da geração Z, que tem sido muito criticada porque são jovens que têm buscado uma qualidade de vida maior. E aí, como que as outras gerações entendem? São fracos, não são comprometidos, porque na nossa época a gente aguentava, a gente ficava 20 anos na mesma empresa. Então, assim, sempre vai ter, né? Nós fomos criticados na nossa geração e sempre vai ter isso. E a gente percebe esse movimento no mercado hoje. Então, principalmente líderes que não evoluem o seu pensamento, né? A mentalidade, o famoso mindset, eles vão ficar, inclusive, para trás, porque eles não vão conseguir conviver com as novas gerações. E a geração Z, por exemplo, ela não está se dobrando para ter chefes. São profissionais que estão no mercado querendo ter um bom ambiente para se trabalhar, serem desenvolvidos e ter qualidade de vida.
Existe uma grande diferença, inclusive, né, que nem você comentou, o chefe e o líder, né, são pessoas completamente diferentes, exemplos diferentes. Sim, o chefe a gente tem uma figura de uma pessoa mais autoritária, é aquele famoso, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele não tem uma abertura para diálogo, ele vai te falar o que tem que fazer e não importa o que você pensa, se você tem uma outra solução, e o líder, ele vai criar um ambiente propício para te engajar, para que você possa dar a sua opinião, mesmo que não seja a melhor solução que você está propondo, mas ele vai escutar, ele vai direcionar, Gabi, isso daqui não daria certo por isso, vamos tentar dessa outra forma? E aí ele vai ali ajudando a desenvolver essa equipe. E o quão necessário é seu trabalho no meio desse auê todo, né? Porque assim, vamos pensar enquanto cabeça de empresário, assim, sendo... talvez até empática com essas pessoas. Elas são de outra geração, ou até mesmo dessa geração, mas muitas vezes o empresário, ele tá tão ali no meio do olho do furacão, tentando fazer tudo, às vezes não tem uma empresa que tem processos tão bem definidos, papéis tão bem definidos, e precisa lidar com pessoas. Às vezes ele entra nesse embate, demora pra compreender que se ele não olhar pra essas pessoas, aí que a empresa dele vai pro ralo mesmo, né? O quão importante é ter um profissional, uma empresa como a gente que entende de gente, profissionais como você que vão dar esse suporte no treinamento, no preparo, porque não é uma coisa rápida, né? Não, não é. Principalmente se não faz parte da cultura da empresa, pessoas. Esse olhar humanizado, né? Então, hoje a gente vê no mercado um movimento muito grande para experiências, né? Experiência do cliente. Mas, em contrapartida, se você não cuidar da experiência do colaborador, você não vai ter pessoas qualificadas que mantenham os seus clientes. Tem um livro do Márcio Fernandes que fala Felicidade dá lucro. E ele está se referindo à felicidade dos colaboradores, dos profissionais. Então, quando você tem um ambiente que vai trazer flexibilidade, porque a felicidade não é você colocar um escorregador no meio da empresa, tá? Então, assim, flexibilidade, plano de carreira, uma comunicação clara, um líder que está disposto a escutar, um plano de sucessão. Quando você tem alguns fatores ali, segurança psicológica também, que é um fator muito importante, você consegue ter um bom ambiente, essas pessoas vão estar felizes, elas vão, de fato, se engajar com o teu propósito, com o teu sonho, e você vai obter os melhores resultados. Você já fez algum treino? Você deve ter, se não fez, conhecer um pouco sobre isso, sobre a Disney? Sim. Você falou sobre encantamento do cliente e tal, isso é óbvio, eles são ao concurso nisso, mas eu fiz um curso uma vez que falava que a Disney tinha um processo de encantamento de quem ia se candidatar, dos candidatos. Então tinha um site, tinha toda a explicação, então bem como tinha o vender a empresa para a pessoa que vai ser colaborador, quando ela entrava tinha todas as regras e tudo mais, mas existe todo um processo de encantamento constante, entendimento constante, todo mundo falando a mesma linguagem. É uma coisa quase que poética, assim, você vê como a Disney funciona. Eu sonho, inclusive, em fazer uma visita, assim, bastidores total, porque é bem, penso eu que bem elaborado nesse sentido de, ok, nossos visitantes, eles têm um nome. O elenco é quem faz parte e os nossos convidados que vão pro parque, eles são essenciais, mas sem o elenco, o convidado não tem uma experiência adequada, né? A Disney é uma referência, né? Inclusive, assim, muitas pessoas, quando eu vou falar da gente que entende de gente, falam, mas isso é utópico, né? Nossa, como uma empresa vai ter tempo de cuidar da singularidade dos profissionais. Só que a gente olha ali, a própria integração da Disney, ela traz para esses profissionais o quanto eles estão ligados no propósito de não é só vender e manter com que esses clientes, esses convidados vão aos parques, mas sim esse encanto. Então, assim, eles conseguem trazer toda uma magia que reverbera também para esses profissionais. Então, eles se tornam, de fato, uma extensão ali, né, do parque, do propósito da empresa. E, para mim, isso não é utópico. Isso é possível em toda a organização que se preocupa verdadeiramente, porque tem que ser genuíno, tem que estar dentro da cultura, com o capital humano, com as pessoas. E precisa se preocupar, né, Kai? Eu acho que, assim, numa geração atualmente, que é a geração da inteligência artificial, da velocidade, da internet, eu acho que o capital humano vai ser um ativo cada vez mais valioso. E o joio vai se separar do trigo cada vez mais em termos de empresas que valorizam isso. E não. Se tem empresas hoje que reclamam que a mão de obra, tá difícil, mão de obra tá escassa, ok. Se você não se ajustar, vai ficar mais difícil ainda.
porque esses profissionais vão querer ser encantados para vestir a camisa de algum lugar. Se o empreendedorismo tá tão em alta, se as possibilidades de negócio estão tão em alta, para você ter realmente a mão de obra de alguém que seja qualificado, empenhado, que vista a camisa ali, pô, você vai ter que fazer sua parte, não vai ser assim, né? Não, com certeza. A empresa que não está se preocupando hoje. Na verdade, quem começa hoje já está um pouco atrasado, porque esse movimento já começou principalmente ali na época da pandemia. Mas a empresa que hoje não está olhando para os seus profissionais como o principal recurso que potencializa resultados e que vão ali, de fato, conseguir encantar os seus clientes, independente do tipo de venda de produto ou de serviço, essas empresas vão ficar para trás. Incrível, Ká. Acho que teria muitos desdobramentos pra gente conversar sobre esse assunto, mas eu queria que a gente não deixasse de falar sobre a potencialidade dos serviços que você consegue ajudar com a gente que entende de gente, os tamanhos de empresa, em quais momentos você atua ali. Queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Hoje, a gente que entende de gente está mais focada em empresas de pequeno e médio porte, que são empresas que estão começando a iniciar aí um RH estratégico. Então, nós temos alguns tipos de serviço, nós atuamos com recrutamento e seleção, de uma forma que a gente tende a fortalecer a marca empregadora das empresas, que é extremamente importante. Então, desde o recrutamento, a gente já tem todo um fluxo ali desenhado em cima dessa humanização. Então, isso já é um diferencial. Nós temos também a mentoria para novos líderes. Então, esse serviço em específico, ele não está focado só em empresas. Pessoas físicas podem contratar diretamente. Então, se você tem um planejamento de virar um líder, tá com uma promoção, acabou de assumir um cargo de liderança, tanto você pode entender com a tua empresa se ela contrataria diretamente, mas você também pode nos acionar e Porque é uma competência que vai ser sua ali. Exatamente. Em qualquer outro lugar, é um né? investimento para que você se desenvolva, que você vai usar na empresa que você tá hoje ou em empresas futuras, né? Então, esse é um conhecimento que ninguém te tira. Nós temos também um serviço de descrição de cargos e mapeamento, né, ali de cargos e salários, que é o pontapé inicial para você começar a fazer o plano de carreiras, de sucessão dentro da sua empresa, e a parte de treinamentos. Então, tanto a parte de treinamentos ali voltada à comunicação, treinamentos para liderança, treinamentos de atendimento, toda essa parte de experiência do cliente, sucesso do cliente, também eu tenho bastante experiência, fui gestora dessas áreas, implementei algumas áreas, então também tenho alguns treinamentos em relação a isso. E por último, a gente tem um serviço que é a integração de novos colaboradores. Porque tudo começa, né, ali no recrutamento e seleção, mas quando essa pessoa entra na empresa, precisa ter uma continuidade, né, o cuidado da experiência desse profissional. Então, a gente desenvolve a integração de novos profissionais de acordo com a cultura, com o perfil da empresa. Nossa, e quão importante é isso, né? Porque às vezes, nossa, beleza, passou, consegui fazer uma contratação boa e tal, e às vezes um bom profissional, você chegou a conseguir contratar, mas esse encantamento não se manteve. Encantamento que eu quero dizer é esse cuidado, né? Essa comunicação assertiva, ela não se manteve porque a empresa estava preparada até a página 2 só, né? Tipo assim, então isso é muito importante. Sim, inclusive existem pesquisas que demonstram, e nem precisa ir muito longe, assim, nem precisa ir para a parte mais científica, técnica. Você pode conversar com muitas pessoas em que a gente percebe que existe desistência ou o profissional acabou de entrar na empresa e já está desmotivado porque ele não teve uma boa integração. Então, os primeiros meses em que você está recebendo um profissional novo na tua empresa, ele é extremamente importante. E pra gente ir caminhando pro final, assim, falando no empreendedorismo, vamos pensar que as mulheres que estão assistindo a gente, algumas delas têm pequenas e médias empresas, outras são prestadoras de serviço, estão começando e tudo mais. Vamos falar rapidinho da questão da liderança. Essas mulheres, de alguma maneira, tendo ou não funcionários, elas já exercem um papel de liderança, certo? Sim, porque a gente tem a liderança que a gente conhece que é mais habitual, que é você numa posição de liderar um time, mas você tem a sua própria liderança. Então, mesmo que você não tenha um time, você tem que ter uma comunicação assertiva para se comunicar com o teu público, com o seu fornecedor. Então, ali, gente, tudo que a gente fala que envolve pessoas, o tempo todo você precisa estar se desenvolvendo e entendendo qual a forma mais assertiva de fazer isso. Eu derrubei por terra, assim, essa coisa da liderança. Antes de eu ter pessoas trabalhando comigo, eu falava, treinamento de liderança é pra quem é líder e tudo mais. Mas todo mundo é líder de alguém em algum momento, e se não é de ninguém, digamos que você viva numa bolha, você é líder de você mesmo, né? Exatamente. Das suas ações, dos seus comportamentos, dos seus próximos passos, de como você se comunica
com você mesma, né? Então, acho que tem toda uma questão desse espelhamento, né? Sim, total. Por exemplo, né, que nem lá no FBI mesmo, a gente tem as apresentações ali iniciais, né, para que a gente possa conhecer melhor o serviço uma das outras. E ali, mesmo que você não tenha funcionário, você não tenha, ninguém, você não lide com ninguém, o que já é humanamente impossível. Se você não tiver uma liderança de si mesmo, se você não se conhecer, se você não entender a sua singularidade, as suas potencialidades, você não consegue nem ali naquele pitch inicial se apresentar, falar do teu negócio, falar o que você faz. Então, é extremamente importante que você se conheça. E os cursos de liderança, eles trazem muito isso pra gente, né? Porque o que é mais trabalhado é o autoconhecimento. Incrível. Eu já fiz alguns e, assim, são coisas que eu não pretendo parar de fazer ao longo da vida. E se puder sugerir, inclusive, é que todas façam e algumas vezes ao longo da vida, porque a gente muda, né? Hoje eu sou uma pessoa, estou uma pessoa, daqui 2 anos, por exemplo, eu vivi outras coisas, adquiri algumas habilidades, outras coisas deixei pra trás, e eu tem uma nova parte de mim que precisa continuar sendo trabalhada, né? Eu acho que esse é um trabalho que nunca se finaliza definitivamente. Sim, tanto porque nós mudamos, quanto porque o mercado muda, os seus clientes mudam, seus fornecedores, seus possíveis funcionários. Então, assim, a gente vive em constante evolução. E quem não acompanha essas evoluções, quem não está disposto a minimamente, né, buscar ali um autodesenvolvimento, vai ficando para trás. E isso é fato, não tem como fugir, né? Exatamente. Cá, pra gente ir caminhando pro final, eu sempre gosto de finalizar com aconselhamento. Acho que você deu vários aqui nas entrelinhas. Quem é atento consegue pegar várias pequenas dicas. Mas se você pudesse dar um aconselhamento para mulheres que estão aqui, empreendedoras, empresárias, independente do porte de negócio ali, principalmente dentro desse tema que você trata, qual conselho você daria? Se conheçam. Quando a gente conhece, quando a gente fala de singularidade, a singularidade ela quer dizer o quanto a gente é única, né? O quanto você é única, o quanto o seu negócio pode ser único. Então, quando a gente se conhece, a gente entende no que a gente precisa melhorar, mas principalmente a gente conhece as nossas potencialidades. E quando você sabe no que você é bom, quando você usa isso a seu favor, não tem pra ninguém. Ninguém te segura, né? Exatamente. Esse processo é árduo, esse processo é demorado, mas vale a pena demais. Eu sou prova viva disso. Sim. Eu também, e vale muito a pena. Quando você tá ali na beirinha do precipício, você fala, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas depois, é tipo pular de paraquedas, né? Depois dizem, eu nunca pulei de paraquedas e não pretendo, mas depois que você pula, diz que a sensação é única e é realmente você se descobrir sob uma nova ótica é sempre muito gratificante, traz bons frutos, né? Sim, o autoconhecimento, ele é libertador. Fato. Cá, obrigada pela troca, amei nosso bate-papo, acho que foi muito rico, acho que vale até talvez outras conversas em outros ambientes aqui. Fica mais um spoiler para quem assiste a gente aqui no canal do YouTube. Independente do momento que você está assistindo isso pode ser um spoiler ou uma novidade já lançada. A gente vai ter um outro ambiente aqui para a gente conversar mais abertamente, em formato de comunidade mesmo, para que a gente possa aprofundar sobre esses assuntos. Você percebe que tem várias nuances aqui, que se a gente pegar um teminha só, dá uma aula sobre aquilo, que consegue te ajudar a melhorar vários aspectos de si mesmo e do seu negócio. Então, não deixe de prestar atenção nesse assunto. Mais uma vez, obrigada pela troca. Como eu costumo falar, gente, aqui nos comentários vão estar todos os meus contatos da Carol, mais um resuminho para você conhecer um pouco melhor dela, site, redes sociais e tudo mais. Não deixe de acompanhar. E se você é de Jundiaí região, esteja com a gente no próximo FBI Clube, se você é empreendedora, que eu tenho certeza que você vai adorar. Certo, Carol? Certo, é isso mesmo. Um beijo, obrigada pela troca. Eu que agradeço. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!